Alô, galera do Gravando Ideias, voltando para a segunda parte da nossa live com Cibele Castro, coach de Slow Life. Estamos falando sobre burnout. Vamos esperar o pessoal voltar. Meu tio tá aí acompanhando, tio. Beijo. Obrigada pela presença. Eu que agradeço de novo. Isso aqui Parte vai dar 2 agora, para né? parte 2. Eu não te falei, passa muito rápido. Passa mesmo. É muito legal. E então é isso. O que eu já senti e o que eu também percebo que as pessoas sentem é assumir os seus limites, né? Por vergonha e por culpa, porque se tem essa cultura arraigada de que a gente tem que dar mais, fazer o nosso melhor, ir além dos nossos limites, que essa coisa de ser bem-sucedido, que a gente tem que trabalhar, 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 até literalmente morrer, né? Morrer de trabalho. Sim, exatamente. E é bem isso. O Slow Life tem muito a ver com isso, exatamente por conta desse autoconhecimento. Quando você define qual é o seu ritmo, descobre qual é o seu ritmo, e você começa a entender o que é que eu preciso fazer para viver respeitando esse ritmo, diminui muito a sua culpa, diminui muito a sua vergonha, porque você percebe que você está fazendo realmente aquilo que vai ser melhor para você. E isso, por tabela, vai ser melhor para os outros. Porque você vai ser uma pessoa que está menos sobrecarregada, que vai ter mais tempo para conviver com quem importa realmente para você, com você, com a sua família, para fazer as coisas que você gosta. Então não vai só você se beneficiar. Pelo contrário, você vai beneficiar as pessoas que estão em volta também. Vai poder se dedicar melhor ao seu trabalho, né, sem toda aquela sobrecarga. Mas depende muito do autoconhecimento para você conseguir assumir essas escolhas. Geralmente as pessoas têm dificuldade de assumir as escolhas porque elas não têm autoconhecimento suficiente para saber o que elas estão escolhendo. E aí fica difícil você falar, minha prioridade é X, mas aí tem a prioridade do filho, a prioridade do companheiro, da companheira, a prioridade do chefe, a prioridade da empresa, a prioridade da pessoa que trabalha na mesa do seu lado, a prioridade dos seus pais, a prioridade dos seus amigos. E E você como é acaba que você sendo a vai última assumir a prioridade do sua pacote. prioridade? Normalmente é isso que acontece. Ah, não, mas eu tenho que ajudar tal pessoa, eu tenho que e eu sou uma pessoa que faço de tudo para ajudar as outras pessoas também. Mas se ajudar as outras pessoas, se cumprir a prioridade das outras pessoas, começar a prejudicar a minha prioridade, alguma coisa vai dar errado aí, né? No caso do trabalho, isso gera muito burnout. Uma das coisas que, voltando para o nosso assunto do burnout, né? Uma das coisas que pode gerar burnout é esse conflito entre os valores da pessoa e os valores e as necessidades da Bem empresa. lembrado, bem lembrado. E isso é uma coisa que, se você não sabe quais são os seus valores, você não entende por que os valores da empresa te fazem se sentir tão mal. É a falta de autoconhecimento de não entender quais são os seus valores. Então, isso é muito comum de acontecer e é uma das coisas que são identificadas como dificuldades para lidar que podem gerar burnout. Quando a empresa tem valores que vão contra os seus, vai ter uma situação de estresse muito maior. Se uma Sim. empresa tem valores parecidos com os seus, ou se você consegue moldar os seus valores dentro do seu ambiente de trabalho, é muito mais fácil de assumir quem você é dentro da empresa. Mas quando a pessoa não sabe quais são os valores dela, quando a pessoa não se conhece, não entende as suas prioridades, como é que ela vai saber se aquela empresa que ela está trabalhando
tem valores parecidos com os dela ou não, E né? a gente Então está aí vivendo uma entra época tão muito propícia, né? autoconhecimento, Bom, com certeza. sempre foi propício, mas assim, esse momento que a gente está vivendo é mais do que especial para encarar isso, né? Para descobrir isso ou redescobrir isso, porque a gente tem falado muito do ficar em casa, e o ficar em casa não é só a minha casa física, mas é a minha casa interna, Olhar né? para dentro, Olhar né? para dentro. E como eu também continuo trabalhando, um exemplo, eu continuo trabalhando, mas eu estou na minha casa, eu estou mais em contato comigo, eu também consigo olhar com um olhar mais distanciado para esses valores da empresa. E se o que Sim, eu estou redescobrindo ou descobrindo agora nesse momento, se eles casam ou não. E aí corre-se o risco do retorno do home office, você não querer mais voltar para o home office. sim, E aí, pode acontecer. pode. É claro que assim, a gente está num momento em que nunca é só uma variável que a gente vai considerar, né? Muita gente me pergunta, Sibeli, mas a solução para o burnout é sair do emprego? Hum, boa pergunta. Talvez sim ou não. Não tem uma resposta certa. Eu, quando tive burnout, depois que eu melhorei, que eu comecei a melhorar, não foi uma decisão imediata, mas depois que eu já estava melhor, já tinha capacidade de fazer uma escolha que não estava influenciada pelo meu quadro de burnout diretamente, eu decidi sair da equipe de transplante onde eu trabalhava. Alguns meses depois, eu continuei trabalhando, porque eu percebi que a demanda sempre seria muito grande e eu ainda estava muito fragilizada para lidar com aquela demanda de uma maneira em que eu não entrasse em burnout de novo. Se eu estivesse trabalhando hoje com o conhecimento que eu tenho, talvez eu fosse capaz de trabalhar e lidar com aquela demanda, porque eu lidaria de um jeito diferente, mas naquele momento eu não podia. E eu decidi sair do trabalho. Naquela época não se falava em burnout. Então não tinha como pensar em mudar a organização para melhorar a situação para mim de trabalho. Então era eu que tinha que resolver e eu resolvi sair. Hoje em dia, como a gente tem esse conhecimento, existe às vezes a possibilidade do burnout. Vai depender do tratamento da pessoa, da vontade da pessoa e da colaboração da empresa. Ela vai ter que ter gestores que olhem, como a gente falou, para o quadro da pessoa e procurem na organização, na cultura organizacional, o que dá para mudar. O que a gente está fazendo de errado que está causando isso? Mas às vezes pode ser que a pessoa esteja numa empresa em que a empresa jogue toda a responsabilidade para o funcionário e aí seja melhor ela ou pedir demissão ou fazer um acordo para ser mandada embora. Cada um vai ter uma Tem que solução. esperar a tempestade passar, né? A Geralmente, poeira baixar. durante a tempestade, nunca é um momento bom para a gente tomar uma decisão dessa. Uhum. Né? Sempre o ideal é procurar uma abertura para conversar, é mostrar, olha, a situação é essa, eu estou percebendo o diagnóstico é burnout, a gente sabe que tem coisas na organização que podem influenciar, será que eu tenho abertura para procurar alguém que ajude a fazer mudanças? Às vezes não tem essa abertura, então não adianta. Provavelmente vai ter que sair. Mas quando a pessoa já tem esse conhecimento, ela pode entrar em uma outra empresa e ela já vai observar, depois que ela tem um burnout, alguns anos depois do meu episódio de burnout, eu trabalhei no mundo corporativo e eu consegui perceber que se eu continuasse naquela empresa, eu poderia sofrer burnout de novo. Eu identifiquei várias situações culturais da empresa que propiciariam um novo quadro de burnout.
E foi exatamente na época em que eu comecei a fazer a formação de coaching por outros motivos, por interesse pessoal, não para querer mudar de profissão. E aí acabei decidindo pedir demissão, porque eu sabia que a transição de carreira para mim ia ser benéfica e ia me prevenir de um outro episódio de burnout. Porque a gente consegue, depois que você sabe o que está acontecendo e começa a observar, você consegue perceber esse risco. E conversei sobre isso com as pessoas da empresa. Porque não era só eu percebia em outras pessoas que também já estavam sendo afetadas. Então, às vezes você muda de trabalho e você percebe, olha, aqui eu tenho risco também. Será que eu posso mudar alguma coisa aqui? Será que eu consigo mudar essa cultura aqui para mostrar para eles que o que eles estão fazendo está sendo tóxico para os funcionários? Né? Mas não tem uma resposta certa de você vai sair do emprego e vai resolver os seus problemas. Olha, o Adriano falou aqui. Percebi por mim e meus colegas que normalmente que passam por esse episódio são pessoas responsáveis e comprometidas. É legal o Adriano ter falado isso. Tem alguns... hoje em dia a gente está vivendo muito a cultura do faça o que você ama. Né? De procure fazer o que você gosta, de propósito. E existem estudos que mostram que pessoas muito comprometidas, que gostam muito do que fazem, podem ter uma chance maior de ter burnout. Então, aquela história bonita de faça o que você ama e você nunca vai ter problema, não é bem assim. Às vezes, o que você ama muito pode te causar problema porque você se dedica demais. E isso foi uma das coisas que aconteceu comigo lá na época do transplante. Eu amava muito o que eu fazia, eu gostava muito de trabalhar com o que eu trabalhava e eu me dedicava 100%, eu estava totalmente disponível. Se me ligassem às 3 horas da manhã da quarta-feira, eu atendia. Se me ligassem no feriado, eu estava indo para o hospital. Eu estava sempre disponível porque eu amava o que eu fazia. E aí, quando você ama demais o que você faz, você não consegue colocar um limite tão claro, porque você nem sempre consegue ver de fora. Então, é uma das coisas... E aí o Adriano trouxe uma outra observação que também tem a ver, que é quando os superiores não têm a capacidade técnica ou de liderança e você ama o que você faz, você assume tudo que você tem que assumir. Você vai de peito aberto. Entrega, né? E você muitas vezes ultrapassa os seus limites. E aí isso é muito frequente de acontecer. Então, assim, hoje em dia, quando me falam sobre propósito, eu entendo que existe um propósito, que o propósito não necessariamente está ligado a um trabalho específico. Eu vejo que é possível você trabalhar com propósito, você viver o seu propósito, mas você sempre tem que manter objetivamente uma visão distanciada do seu trabalho. O seu trabalho é só uma parte. Eu acho que isso tem a ver até com os relacionamentos, não tem aquela coisa de pessoas que amam demais e que não conseguem trazer um limite para o relacionamento. É mais ou menos isso que acontece com o trabalho. Amar demais o trabalho, tudo que é demais, não é bom. E então é quando importante... você ama demais algo que está fora da gente, é porque dentro da gente tem um buraco enorme, né? Exatamente. A gente quer completar algo que está faltando aqui, que ninguém e nada vai completar. Exatamente. Então também entra aí o autoconhecimento, de você conseguir entender que você gosta muito daquilo que você faz, mas você conseguir ter esse distanciamento de olhar para o trabalho e colocar os seus limites. De não se entregar totalmente àquilo, porque aí você não cai nessa armadilha de ultrapassar o quanto você aguenta, de se sobrecarregar. Então, não quer dizer que você tem que fazer o que você não gosta. Pelo contrário, eu acho que você tem que estar feliz. Tem que ter vontade de trabalhar naquilo. Mas você tem que ter esse distanciamento.
E até Aprendizado de saber se impor. A gente falou um pouco disso, né? De colocar os seus limites e ser firme, de assumir as suas escolhas, né? De decidir o que você escolhe e assumir aquela escolha e conseguir expressar isso para as pessoas que estão trabalhando com você. Eu acho que isso faz toda a diferença, com certeza. sim, slow life. Slow life. Slow life, chique. O slow life, ele consegue me ajudar a dizer não de uma forma classuda, de não chegar assim, Olha, aquele ponto que você, né, que nem um elefante numa loja de cristais, né? Para não chegar nesse ponto, para aprender a dizer não, mas de uma forma autêntica, de uma forma empática também, eu. né? Porque o outro também Uhum. tem a necessidade, se ele está te pedindo alguma coisa, ele também tem uma necessidade em cima daquilo. Então, eu também, Sim, apesar de estar sendo sobrecarregada, eu também preciso até praticar empatia, né? com certeza. Eu acho que assim, ó, o slow life ele não é uma técnica, né? Ele é uma filosofia, ele é um modo de ver a vida. Tá. E aí, a partir dele, você procura as técnicas que podem te ajudar. Então, no caso de. Ele serve principalmente para você entender aquilo que é importante para você, assumir aquilo que é importante para você, e aí você vai saber procurar a melhor maneira de dizer, e se for preciso, talvez procurar uma técnica de comunicação não violenta, uma técnica até de negociação, dependendo do caso, né, em que você consiga falar. Mas eu acho que antes de conseguir falar, o Slow Life mostra para você o que é que você quer falar. Ele ajuda a descobrir o que é que você quer falar. E aí você procura qual é a melhor maneira. E aí você vai procurar qual é uma técnica, qual é uma maneira de falar que realmente é mais assertiva e que você consiga respeitar os seus limites. Acho que é isso que vai fazer a diferença na hora de colocar para fora aquilo que você percebeu. Porque, assim, você, acho que, né, a maioria das pessoas tem em um determinado momento da vida, ou em uma determinada área da vida, essa dificuldade para dizer não, né? E o Sim. não é necessário. O Adriano colocou aqui. Adriano, obrigada pela sua participação, viu? É, como é que ele colocou aqui? Todo sim que damos aos outros é um não para alguma coisa de nós, né? Então eu tô Sim, tirando de mim para dar ao outro. E aí depois vem aquela sensação também de não ser reconhecido, porque nem sempre o outro vai reconhecer naquela proporção que você deseja, né? sim. E aí entra a carência, entra uma série de coisas e mais uma vez você fica decepcionado. Você fica decepcionado porque você disse um sim quando você não queria dizer aquele sim, mas disse o sim E porque não foi você queria agradar o reconhecido. outro e não foi reconhecido. Então fica A falta duplamente de magoado, duplamente reconhecimento, ferido. a falta de reconhecimento é uma das outras características que aumenta os índices de burnout. Você vê Hum, como tudo vai se conectando, né? Eu não quis fazer uma lista aqui de, quais são as características, né? Quais são as, mas a gente já falou aqui de algumas coisas e dos valores, né? Da incompatibilidade de valores, a falta de reconhecimento também é uma das situações em que já foi percebido altos níveis de burnout, em que pesquisaram lá as pessoas com diagnóstico de burnout. Você se sentia reconhecido? Não. A maioria das pessoas que tem burnout tem essa dificuldade de perceber que o seu esforço é reconhecido. Então, tudo isso está dentro da cultura organizacional e pode ser modificado, né? E isso é que é muito legal. São coisas que é,
a empresa pode perceber como é que eu estou dando feedback para o meu funcionário, ele está se sentindo reconhecido ou não? Né? Isso tudo tem a E ver o com reconhecimento é liderança, com algo muito gestão da particular. empresa. E é algo muito particular. Exatamente. Eu me sinto Sim. reconhecido de um jeito, você de outra forma. Não tem como agradar Sim, gregos e troianos, né? E é algo muito, muito sim. particular. O Adriano está dizendo também, tenho lido muitos livros nos últimos anos, 237 livros em 3 anos. Adriano, eu vou marcar uma live com você só para ensinar como é que você lê essa quantidade de livros nesse tempo, Adriano. E é muito isso mesmo. Eu acho que Ainda mais no assim, ambiente organizacional, né? Que uma das maiores necessidades apontadas em climas, pesquisas, né, de clima organizacional e até trabalho de cultura organizacional é o reconhecimento. As pessoas querem ser reconhecidas. Só que elas querem que também a empresa chegue para elas e diga: olha, fulaninho, olha, veja que bonitinho que você fez, veja que legal, olha, porque você fez isso, você vai ter aquilo. Então, é realmente de cultura e é uma cultura arraigada da gente ainda colocar a cenourinha ainda na frente para as uhum, pessoas se motivarem atrás. Então, ao mesmo tempo em que o mundo está mudando, as pessoas estão mudando, as empresas também estão mudando, cada vez mais sim, de protagonismo, exatamente. de Às vezes empreendedorismo. até descobrir que o reconhecimento não necessariamente é você dar um prêmio para o funcionário, né? Às vezes é permitir esse protagonismo, permitir Sim, que o funcionário se expresse, é ouvir a sim, opinião. Muitas vezes isso é mais reconhecimento sim, do que dar um bônus X no final do ano. É sim. claro que bônus é importante, mas muitas vezes a pessoa se sente mais reconhecida com essas outras formas. Então, a empresa tem que descobrir isso, né? A Márcia está falando, muitas vezes existe um feedback mais pro forma. É verdade, Márcia, a Que feedback é uma não arte. É uma reflete, não reflete com o reconhecimento, né? É uma coisa da boca para fora e que a pessoa não avaliação se de sente desempenho. Fizemos reconhecida. o ciclo da avaliação de desempenho, chegou a hora do feedback. Eu preciso da feedback porque faz parte das etapas, mas não é genuíno, não agrega valor. É simplesmente Sim. mais uma entrega que a empresa está fazendo ou que o gestor está fazendo. É, gente, tem muita coisa. Tudo Assim isso como o coronavírus influencia. veio para mexer com a nossa vida, o burnout também tem o seu propósito de ser para o mundo organizacional, com Sim. certeza, sem sombra de dúvida. Eu Mas acho que olhar para isso, falar sobre isso, vai fazer mudar muita coisa ainda no futuro. Com ó, certeza. já foi mais meia hora. Olha só, passou assim voando. E para a gente se encaminhar pro final, olha, tá muito bom o papo. Olha, eu sou muito grata, assim, como eu falei no começo, aos meus amigos, essa rede que eu tenho, e de poder trazer pessoas tão especiais e com tanta riqueza, né, para poder servir de alguma forma nesse momento que a gente está vivendo, né? Não é só mais uma live. Tudo bem que existem milhares e milhares de lives e isso eu acho que cada uma tem seu valor. Mas essa foi uma forma que eu encontrei também de servir nesse momento e de poder ajudar de alguma forma. E como é bom poder ter na minha rede pessoas tão especiais como você, que olha, falou de tanta coisa bacana, quanto aprendizado que a gente teve hoje. E, nossa, foi fantástico, fantástico. E ó, o Adriano está dizendo o seguinte: recomendo o livro Emburrecimento Programado, reflete bem o nosso estado de hoje. Legal, legal. Vou Eu pesquisar. já ouvi falar desse livro, mas ainda não li. Então eu já vou colocar na minha lista. Mas sim, fica à vontade para dar o seu recado final, para falar mais do seu trabalho, como é que as pessoas podem te encontrar, como é que você pode ajudar as pessoas com o teu trabalho de Slow Life. Conta mais aí, deixa o seu recado para quem se interessar e quiser se contactar, entrar em contato com você.
Obrigada, Lu. Primeiro quero te agradecer, achei ótimo, é um assunto que eu gosto muito de falar. Foi um dos motivos, o burnout foi um dos motivos pelo qual Slow Life chamou a minha atenção e eu acho que é tão importante, né? E para quem quiser continuar me acompanhando, segue aí no meu perfil, cibelecastro.slowlife. Eu não sou uma pessoa que faço lives com frequência ou que posto com muita frequência. Eu estou sempre procurando um ritmo que respeite o meu ritmo até nas redes sociais, mas eu estou sempre por aqui, sempre respondo mensagens. Como é que Tem é? ali Repete de novo que eu vou escrever aqui para colocar nos comentários. Cibele Castro, é cibelecastro.slowlife. ponto slow life. Isso, no Instagram é assim, no Facebook também é assim. Eu também tenho um perfil ativo no LinkedIn, que é Cibele Castro tracinho Slow Life, porque no LinkedIn não pode ter ponto no meio do nome, mas é fácil das pessoas me encontrarem. Na minha bio tem os links, né, que as pessoas podem me achar, tem o meu site, tem bastante coisa escrita por lá, e tem um livro que pode ajudar algumas pessoas, um e-book que é gratuito, que fala sobre os hábitos para desacelerar. Então, como é que na prática a gente consegue mudar o nosso ritmo, mudando os hábitos. Ficou bem legal esse e-book, eu gostei bastante de escrever e tive vários feedbacks bem positivos sobre ele. E hoje em dia o meu trabalho é online, assim como o de todo mundo. Eu posso fazer atendimentos um a um ou em grupo, falando sobre slow life, como as pessoas conseguem mudar o ritmo da própria vida, usando a metodologia do coaching, usando as outras metodologias que eu estudo, mas sempre com esse foco em slow life. E faço também palestras, workshops, em que a gente pode falar de slow life, de organização de tempo, de uso melhor da tecnologia, para aprender a não ser dominado pelo celular, pelas notificações, pela internet o dia todo. Tudo isso tem a ver com respeitar o nosso ritmo próprio. Então, acho que isso tudo faz diferença. Quem quiser é Fora só que me só procurar conversar aí. com você, bater um papo contigo já é uma delícia, né? Já é um aprendizado puro, já vale super a pena. E eu aprendo bastante também. Adoro conversar com todo mundo. Quem quiser, é só me mandar mensagem. Estamos por aí. Que legal, que ótimo. Si, gratidão imensa, imensa. Eu que Muito, agradeço. muito, muito grata pela tua disponibilidade, por estar aqui comigo hoje, por essa tua entrega, por esse teu trabalho lindo que você faz, pela tua história de vida. Eu tenho certeza que muitas pessoas que passaram por aqui, se conectaram com você, é, é, conseguiram enxergar a sua própria história na sua. E, e se a gente já tiver impactado uma, duas pessoas, a gente já cumpriu a nossa missão aqui. Com E é isso, certeza. por um Tem mundo mais no meu site slow. eu no meu site eu escrevi isso. Se eu puder prevenir que uma pessoa não tenha burnout, eu já fico feliz que estou cumprindo a minha missão. A ideia de falar sobre o slow life é exatamente para isso. Uma linda missão. E por um mundo mais slow, por um mundo mais que a gente consiga fazer uma respiração completa, por um mundo mais orgânico e mais slow motion. Slow motion não sei, mas E slow mais feliz, na verdade, mais no feliz, ritmo né? certo. Eu falo Isso. slow assim no sentido de respirar mesmo, sabe? De a gente conseguir respirar de verdade, não aquela coisa pequenininha que a gente É às vezes isso. para e nem sabe se está respirando ou não. Eu acredito que com slow life a primeira coisa é sentir a respiração, né? Nossa saúde em primeiro lugar. É, Isso mesmo, o, Adriano. é isso aí. O Kao Honoré, que é o nome do Slow Life, a voz do movimento no mundo todo, ele costuma dizer que o objetivo do Slow Life é que as pessoas possam ser mais felizes. Quando você se respeita, respeita o seu ritmo, você começa a ser mais feliz. E a ideia é essa, que a gente tenha um mundo mais slow para que tenha pessoas mais felizes. E aí todo mundo fica melhor. É Cada isso. um no seu ritmo possível, exatamente isso mesmo.
Então, por um mundo mais feliz, por um mundo mais slow, te agradeço. Um beijo, agradeço a Obrigada, todos que querida. passaram por aqui, a todos que interagiram. A live vai ficar gravada por 24 horas, vai ficar aqui no meu perfil. E é isso, gente. Gratidão imensa e uma boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.